Olá, mulheres! É com muito prazer que a gente apresenta o primeiro podcast da FC Mais Mulher. Sou a Moniquinha e estou aqui hoje na companhia de nada mais, nada menos que a minha amiga Cíntia Zara. Oi, pessoal, que prazer estar aqui com vocês, realizando esse super sonho, né, Mônica? Um sonho. Um sonho que começou com um pequeno evento lá atrás, no Campo Grande, né? E aqui agora nós estamos aqui reunidas, conversando com vocês no nosso primeiro podcast, nossa estreia. Nossa estreia, né? Inesquecível. 6 de fevereiro de 2025 vai ficar para a história da humanidade. Vai ficar para a história. E aí, hoje estamos nós duas aqui, nós vamos falar sobre família, mulher, trabalho, negócios, relacionamentos, batendo um papo para vocês nos conhecerem melhor. E esperamos que nos próximos episódios tenhamos vocês participando, quem sabe um dia com a gente aqui no estúdio, ou quem sabe mandando perguntas, né, para a gente poder trocar aqui com vocês. E aí, perguntas, já vou começar primeiro. Cíntia, Zara, apresente-se para o pessoal e depois me fale um pouquinho o que é a FC Mais Mulher. Vamos lá, gente. Eu sou a Cíntia Zara. Eu sou educadora financeira, planejadora financeira. Eu sou apaixonada por esse tema, porque eu vejo o quanto isso transforma a vida das pessoas que eu tenho atendido. Gente, educação financeira é mais do que falar sobre dinheiro, é falar sobre a vida. É a vida. É a vida, né? Então, eu venho nessa jornada aí desde 2020, desde a pandemia, quando eu começo a descobrir que isso é uma profissão, porque eu nem sabia. Né, descobri no meio da pandemia, acho que com um monte de gente descobriu. Até porque um monte com a pandemia coisas, surgiram novas profissões, né? E possibilidades, né? Também foi um momento de oportunidade. Isso. Então, ali eu descubro a educação financeira, mergulho nesse universo e não quero mais sair dele. Isso. E aí, 2024, encontro essa menina. E aí nós começamos a sonhar com a FC Mais Mulher, que hoje é uma empresa que a gente vem desenvolvendo, a gente vem buscando apoiar outras mulheres empreendedoras, líderes, independente de serem solteiras, casadas, isso não nos importa, né? Credo religioso, não tem nada aqui a ver com a gente, mas a gente está que não tem a ver com a gente no sentido de não é uma dificuldade, né? Até porque isso nós vamos falar, né, Cíntia? Isso. O religioso. Somos de religiões diferentes. Mas o Deus, a crença... A gente respeita, isso. Mas a gente está aqui focada, mesmo nesse trabalho de apoiar a mulher que quer empreender, que quer fazer transição de carreira, ou a mulher que já está no mercado de trabalho, mas ela quer se posicionar mais. Né? Ela sabe que tem habilidades, ela sabe que ela tem capacidade, mas às vezes ela não consegue mais à frente, talvez por não saber um pouco mais sobre liderança, porque às vezes está com tantos problemas financeiros que ela não consegue se sentir livre para estudar mais, livre para arriscar mais, porque ela está presa no famoso "é aqui que eu pago meus boletos". Ah, não, Moniquinha, aqui que eu pago meus boletos é a frase que mais dói no coração. Eu estou trabalhando, por que você trabalha? O que a gente mais escuta, eu só tô aqui porque eu tenho que pagar boleto. Não, isso aí E a gente quer sair disso, né, Cíntia? Sair disso, porque isso aí não inspira, isso prende a gente. E aí a FC, ela tem 4 pilares, né, Moniquinha? Isso. E a gente entende que a gente não está falando só de carreira. A gente não está falando de uma mulher executiva, é um todo, né? De uma mulher professora, de uma mulher empresária. É um ser humano, né, complexo, cheio de ideias, cheio de pressões, de emoções, que se envolvem em relacionamentos afetivos, relacionamentos profissionais, com o próprio corpo, com o próprio eu. Então, a AFC vem com essa visão de abranger a mulher em vários aspectos, né? De trabalhar com ela em vários aspectos. O autoconhecimento, a liderança, o empreendedorismo e as finanças. Isso. Então, esses são os nossos alicerces, né? Os nossos 4 pontos, os nossos 4 pilares, onde a gente procura desenvolver todo o nosso trabalho. Desde o evento, né? Até os nossos conteúdos e os nossos produtos. E os nossos produtos, que vocês verão que são muitos produtos que nós criamos aí, pensando em cada ponto que a gente pode trabalhar e melhorar a vida dessa mulher, não é isso? Isso. Agora eu falei do lado técnico da FC, mas, Moniquinha, você podia contar para elas como foi o lado inspiracional, de onde surgiu a ideia e o nosso famoso FC Mais Mulher. É isso mesmo.
Então, FC Mais Mulher. Primeiro eu falar para vocês que surgiu de uma vontade minha de ajudar, de apoiar mulheres, porque assim, ao longo da minha vida, da minha carreira, eu fiz muita coisa sem ter apoio, mas eu me jogava. Sim. Eu ia sem ter aquele apoio. Não vou falar, agradeço demais a minha família, mas aquele apoio, às vezes, na rua, de alguém que acredita em você. Porque as pessoas, é muito fácil acreditar em você quando você já é sucesso. E aí eu falei, não, um dia eu vou ajudar uma mulher que está aí, que tá... E eu não sabia meio como fazer. Já tinha desenhado. Aí até um momento que eu já sabia como fazer. Mas eu não sabia como... Eu sabia que eu tinha que ter alguém para me dar um suporte. E eis que surge Cíntia Zara. E aí ela acreditou nesse meu projeto. Falei, vamos junto? Vamos junto. Tem que ter um nome esse projeto. E um dia, numa caminhada num cinema, vendo um filme com uma outra amiga que faz parte do projeto também, que é o Autoconhecimento, que é a Eliana Miranda, que vocês vão conhecer. A gente falou assim, para tudo. E aí veio o nosso símbolo. Ela falou, fé e coragem. Deu um passo à frente, que a gente precisa ter fé. E ter fé é acreditar na gente. Só que não adianta eu acreditar, mas eu não ficar no lugar. Eu não saí do lugar. Então, esse é o primeiro passo. É ter fé e coragem. E a gente brinca muito que, sem querer, uma aqui é fé e a outra é coragem. E em algum momento isso aqui se mistura. Quem que é a fé e quem é a coragem? Eu sou a fé. E eu sou a coragem. E por que você é a fé? Eu sou a fé porque eu acredito, né? Eu acredito muito. Quando a Mônica me falou, eu disse, eu quero. O que vai dar eu não sei, mas eu quero. Ela se jogou. Eu sou esse tipo de pessoa, assim, eu tento, eu me jogo. Sim, uma fé. E a Moniquinha é a razão, porque ela é muito de avaliar, de executar, né, Mônica? E eu sou a coragem, né? Eu falo assim, eu vou. A coragem, isso, a coragem. Eu vou. Mas, ao mesmo tempo, a gente, às vezes, troca, né? Porque tem hora que eu tenho que segurar ela, gente. Eu tenho ela que segurar me segura, essa mulher. E eu preciso disso. Mas eu tenho ela fé. Sai correndo. Ela pega a fé e sai correndo. Eu volto aqui, volta aqui. E assim, a gente se mistura. A gente se mistura, né? Exato. E esse é o legal, sabe? Eu falo que nós somos completamente diferentes. A Cíntia tem essa carinha assim mais calminha e tal. Eu sempre mais apavorada, mas ao mesmo tempo, ela também não é só essa calma toda. Não. E eu também não sou essa explosão toda. Tem o meu momento calmo. Então, assim, fez a mistura perfeita, né? Sim. E para ir para o nosso grupo FC, já chegaram outras mulheres, Sim. né? Falar rapidamente de cada uma delas. Como eu já falei, tem a Eliana Miranda, que é a nossa psicóloga, que ela trabalha o autoconhecimento. Aí temos também a Nelly Barcelos, que além de contadora, gente, ela é sommelier. Sommelier, né? Gente. Sommelier. Mulher sommelier, né? Gente, aprendi a tomar vinho com ela, experimentar vinho com a Nelly. Ela fez no evento um momento ali tão especial, tão legal de degustação de vinhos. E é uma contadora de mão cheia. Isso. Mas e aí também, o vinho chegou com o empreendedorismo, né? Com o empreendedorismo, como uma nova possibilidade de renda também, né? De geração de renda. Isso. E um prazer, né? Que é o que é melhor quando a gente trabalha com prazer. A gente vai até falar isso no nosso próximo evento esses dias. E acabou de chegar para o nosso time a Raquel Almeida, que vocês vão conhecer, que fala de moda e estilo. Aí a gente fica na frente da Raquel, já fica, meu Deus. Gente, quando a Raquel chega, a gente começa a se ajeitar, porque ela é consultora de moda. Então a gente arruma o cacho, arruma o cabelo, o óculos, você bota... porque a Raquel chegou. Então, já estamos em 5 mulheres aqui. Então, o UFC Mais é um grupo de mulher para mulher. Tá bom? E aí, já vou começar falando num ponto que é o que a Cíntia mais aborda. Cada uma de nós aqui fala um pouquinho de tudo. Mas o tema principal da Cíntia é finanças, né, Sim. Cíntia? Cíntia, vamos lá. Vamos começar com uma pergunta polêmica. A mulher sabe administrar mais o dinheiro que o homem? Isso é fato ou fake? Nossa. Gente, eu vou sempre dizer depende. A maioria das minhas respostas, as pessoas ficam até bravas. Em cima do muro. Não é, pior que não é em cima do muro. É depende, por quê? Porque, na minha perspectiva, não tem essa história do homem é melhor com dinheiro ou a mulher é melhor com dinheiro. Tem muito a ver com a personalidade, com o jeito de ver o mundo, com a criação que a gente teve, com as crenças limitantes, sabe? Que são geradas como verdades para a gente lá desde a infância.
E isso tira da mulher a perspectiva de que ela tem capacidade para tal. E que ela pode ser melhor que um homem, sim. Sim. Nesse sentido, ela pode administrar melhor que o seu companheiro, melhor que o seu pai, né? Até porque a gente estava conversando e desde lá de trás a mulher foi criada assim. Era, né, gente? A mulher é criada para casar. Ela tinha que ter um companheiro. Isso. E naquele momento o companheiro era o provedor da casa. Ele que ia sair e iria trazer o sustento e a mulher ia ficar em casa cuidando dos filhos. Uhum. E o cuidar dos filhos, eu lembro que a minha mãe, até quando pequena, ela se apresentava aí, qual é a profissão da senhora? Do lar. Isso mudou, Cíntia? Não, acredito que não. Vamos lá, vamos raciocinar juntas. Qual é a perspectiva que você tem de... Vamos lá, você que tem 35 anos mais aí, acompanha filmes, novelas. Qual é a perspectiva que você tem, lembranças que você tem de mulheres nos filmes e nas novelas que têm poder e dinheiro? Elas são a maioria ou a minoria? Minoria. Minoria, certo? Minoria. Geralmente é muito inerente, né, ao homem o poder, o dinheiro, as decisões. E quando você via mulheres nesse ambiente, que papel ela exercia? Olha, eu vou puxar aqui para mim, porque para quem não sabe, a Moniquinha... Gente, eu não me apresentei. Eu sou a Moniquinha. Vou voltar? Gente, então, eu sou a Moniquinha, para quem não conhece, eu sou economista, sou empresária. Hoje atuo num ramo que eu amo, 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 que é o turismo. Eu tenho a Renata Mônica Viagens também. E estou aqui no grupo UFC+. Mas, como eu comecei falando, eu sou economista. E quando eu fiz economia lá atrás, eu lembro que a gente veio à Bolsa de Valores. Hoje é tudo online, tudo digital, mas a gente veio visitar a Bolsa de Valores. E quando a gente chegou naquele ambiente, o que a gente encontrou? Maioria absoluta de homens, de e como terno. eles estavam? De terno. De terno, fazendo o quê? Falando alto naquele telefone, aquela loucura. E a mulher que aparecia lá no meio? Quem era ela? Que personagem era? Essa personagem fazia que papel ali naquela... Geralmente a secretária. Ela é a secretária, ela é a esposa. Sim. E aí tem aquilo que a gente falou também. E essa secretária tem o machismo, né? Tem aí o machismo. Ela sempre seria... até nos filmes mostra muito isso. A boazuda. Isso. Ou ela era gostosona, que os homens ali estariam só paquerando ela, não sei se chavecando. Eu tô meio antiga. Ou era aquela secretaria feia. Assustada. Assustada, que não falava com ninguém. Olha como sempre colocando a mulher... E agora eu vou puxar aqui para o outro lado. Quando você via nas novelas, tá aí de volta e Vale Tudo daqui a pouco. Sim. A mulher que gostava de dinheiro, ela era comparada a quê? A uma mulher extremamente gananciosa, é a vilã. Vilã, arrogante. Arrogante, a que não respeita as pessoas, a que passa por cima de qualquer coisa por causa do dinheiro. Que não respeita nada nem ninguém, que não tem limite algum. É essa perspectiva que a gente foi crescendo, vendo a mulher, né? O poder para ela, ela era vilã da novela, né? Até hoje a gente tem aí, ó, Quem Matou a Odete Roitman. Tá voltando agora, gente, né? E a Carminha, gente, que mulher terrível, lembra? Sim. Que por dinheiro, as coisas que ela fazia. Então, eu acho que isso acabou afastando a mulher, de um modo geral, desse relacionamento saudável com as finanças. Entendeu? E aí a gente está falando um tempo atrás. Vamos falar agora. A mulher hoje ainda que pensa em dinheiro, como ela é vista? Hoje, aí é isso que eu ia te falar. A personagem da novela, aquela que quer ser a empresária, aquela que quer ser a investidora, você já viu como essa mulher sofre? Sempre. Sempre você sofre. Já viu? Eu que sou noveleira... Gente, eu sou noveleira, tá? Eu não assisto novela. Eu assisto novela. Eu que sou noveleira, eu observo isso. Aquela mulher que é a vilã, ela se dá bem a novela inteira. No finalzinho, ela começa a se dar mal, que no último capítulo ainda se dá um jeito dela se livrar. A que quer vencer, a que está trabalhando, a que quer empreender, nossa, essa sofre. Sofre. E só vai vencer praticamente lá no final. Então, assim, é um desgaste que a mulher parece que tem sempre. Um peso cultural muito grande, uma pressão exercida o tempo inteiro. Sim. Então, você quer ser uma gerente, muito legal. Mas mas você também quer ser mãe. Você quer ser esposa. Você quer viajar. Você quer fazer tantas coisas. Como é que você vai dar conta?
Tem um peso cultural sobre isso. E isso acaba nos afastando desse relacionamento bom com o dinheiro. Então, eu acho que muita coisa já melhorou, mas o peso cultural ele ainda é muito denso. E isso ainda afasta a mulher das finanças, sim, na minha perspectiva. Mudou? Mudou, mas ainda tem muita trajetória, muita coisa para avançar. Sim, Entendeu? será que é por isso que parece que a mulher não sabe lidar bem com o dinheiro? Porque ela parece ou a mulher gananciosa, que quer dinheiro a qualquer preço, e aí às vezes quer esse dinheiro para mostrar poder, quer dinheiro para ostentar, e aí ela já é vista como uma pistoleira, a mulher que só quer dinheiro. Ou ela é aquela mulher que é consumista, que gasta Isso, tudo. nossa, Porque geralmente isso é é isso. muito. Ah, a mulher só gasta. Mulher só sabe comprar o que não precisa. Mulher. Por que é sempre assim, né, gente? Cai na nossa que sempre acontece. Gente, eu acho que eu vou repetir assim, eu vou até ser repetitiva. Eu acho que ainda está no cultural, Cultural. entendeu? Eu acho que, óbvio, o homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel. Nós não somos iguais, né? Somos pessoas diferentes, isso não tem jeito. Mas isso não quer dizer que eu não possa ser uma boa administradora dos recursos da minha família, da minha empresa. Isso não tem nada a ver com o fato de ser um homem ou ser uma mulher. Está ligado ao fato de eu me capacitar, eu me encorajar, eu colocar a mão na massa. Certo? E o fato também da gente ter que mudar como sociedade e tirar um pouco esse peso, essa cobrança. Tudo a gente tem que fazer com perfeição. Peraí, vamos fazer conforme a gente consegue, mas vamos fazer o nosso melhor, sempre. Entendeu? Então, eu acho que eu vejo nessa perspectiva. A gente precisa mudar, tirar esse peso de cima dos nossos ombros e delegar. Entendeu? Dar funções também para outras pessoas que podem nos ajudar, criar uma rede de apoio, quem não tem. Como essas que a gente, como grupo FC Mais Uma Mulher, comunidade, né? Uma com comunidade, certeza. como outras que tem aí agora, né? Como surgem empresas a partir dessas pequenas comunidades, né? Sim. Que aí a mulher tem esse olhar empreendedor, esse olhar inovador, e a partir daí ela cria até uma empresa em volta disso Sim. tudo. Geralmente a pequena empresa começa em casa. Começa em Vou casa. até contar um exemplo aqui rapidinho que você falou de administrar. Hoje, vamos supor, alguém vai trabalhar fora e tal, tem WhatsApp, conversa. Meu pai, com a minha mãe dando um exemplo, meu pai sempre trabalhou fora e ele ia viajar. Ele ia ao banco, tirava um montante de dinheiro e deixava na minha mãe, na mão da minha mãe, para ela, olha, quando eu voltar daqui um mês e meio, 2, é esse dinheiro que você tem para as crianças comerem, para pagar as contas da casa. Porque naquela época nem banco muitas mulheres mexiam. Tanto é que a minha mãe, gente, eu falei, mãe, a senhora precisa mexer em banco. Porque tinha medo, eu só vou em banco com o meu marido. Eu só vou, você me leva, filha? Eu falei, não, vamos lá que a senhora tem que aprender. Mas ela administrava aquele pouquinho de dinheiro, né? E teve uma fase que meu pai ficou sem trabalho. E isso é muito legal. E quem puxou para casa para trabalhar foi minha mãe. Minha mãe costurava. E naquele momento ela pegou a maquininha dela de costura, colocou uma plaquinha na frente lá, arruma-se roupa, não sei o que, costura. E foi o que nos manteve. Ela fala isso por 7, 8 meses, até meu pai se recolocar no mercado de trabalho. Então, quer dizer, surge aí uma pequena empresa, naquele momento ela nem sabia que isso era uma pequena empresa, dentro de casa. E quantas mulheres não fazem isso? Sim, mas ainda a maioria das mulheres que começam a empreender, elas estão empreendendo por necessidade. Sim. Por isso que eu acho importante a gente trabalhar com as nossas meninas hoje, com as nossas crianças, de que elas podem se tornar donas do seu próprio negócio. Que é muito legal você ter um emprego, claro que é muito legal, mas se você tem esse desejo de ter o seu próprio negócio, acho que a gente tem que incentivar desde criança. Não bloquear como se fosse algo que não fosse possível, porque a gente tem muitas outras responsabilidades. Quando essas responsabilidades podem e devem ser divididas, devem ser compartilhadas, entendeu? E assim, geralmente quando eu chego para dar palestra, eu pergunto assim, é até uma pesquisa que eu faço. Se eu falar para você, vou até perguntar para você, se eu falar para você que eu gosto de dinheiro, o que você vai pensar a meu respeito? E diferentes grupos, as respostas são totalmente diferentes. Em alguns grupos é exatamente a gananciosa, a ambiciosa, como se você ter ambição fosse algo ruim.
Quando eu dei uma palestra para o EJA, que é a educação de jovens e adultos, e a maioria eram idosos, sabe o que eles me responderam? Você é muito inteligente, você é muito esperta, assim que tem que ser. Eu tinha que ter pensado nisso lá atrás. Então, você vê como a função da educação de modo geral, inclusive a educação empreendedora e financeira, tem que começar na infância. Porque hoje já tem, você tem filhos aí na escola, nessa idade, hoje já tem esse tema, empreendedorismo. Antes não, a gente não era criado sabendo como eram as finanças. Pelo menos na minha época, que eu estudei há muitos anos, não tinha. Eu vim saber o que era ter conta a pagar, como se pagava a conta adulta, com 17, 18 anos, que é o momento que meus pais já passam uma situação, e aí eu já fazendo contabilidade, tinha um técnico de contabilidade naquela época. Existe ainda. É, né? Então, e naquela época eu falei, pai, agora eu já toda querendo mexer, né? Porque eu estava aprendendo contabilidade. Mãe, agora a senhora me mostra. Aí que eu entendi o que é pagar um aluguel, o que é pagar uma água, uma luz. Mas a maioria dos pais, isso é até não fala para os filhos desde cedo. Deixa o filho ter aquela vida fantasiosa, que tudo chega ali, um estalar de dedos. Mas, nossa filha, olha, para você ter esse copo d'água, o papai teve que ir lá trabalhar tantas horas para comprar essa água. Para você ter o seu celular hoje aí, sua internet, seu Wi-Fi, seus joguinhos, o papai tem que estar tantas horas trabalhando, mamãe tem que estar tantas horas para poder fazer isso. Hoje está mudando. Mas aí a gente também tem que pensar no outro viés. Porque dependendo da forma como a gente coloca isso para a criança, isso lá na vida adulta ela pode provocar um destacamento, um deslocamento, vamos dizer assim. Ou ele ir para o lado da muita escassez, ou ele ir para o lado de gastar demais. Porque eu vejo minha mãe e meu pai trabalhar enlouquecidamente para pagar as contas da casa. E ele sai de casa de madrugada, chega em casa à noite. Eu ficava dias sem ver meu pai, porque era essa a rotina. E minha mãe em casa e ele trabalhando. E você pode se tornar uma pessoa como eu, extremamente pão dura. Então, eu fui para um extremo do pão duro. Gente, eu preciso trabalhar e guardar dinheiro porque eu não quero viver a escassez que eu vivi quando eu era na minha infância. Ou você chuta o balde e vai falar assim, o quê? Passar por aquilo que eu passei com meus pais e vai para o outro extremo e se torna um gastador, um descontrolado. Então, a importância aqui é a gente fazer o equilíbrio na hora de conversar com os nossos filhos. Entendeu? E mostrar que o trabalho, gente, ele precisa ser algo para além de pagar as contas. Ah, Cíntia, pelo amor de Deus. Então, é aquela velha pergunta. Você tem que fazer, né? Você estudou para quê? Para trabalhar. Trabalha para quê? Para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro para quê? Para pagar as contas. E para por aí? Quando, na verdade, o trabalho ele tem que ser um ambiente de aprendizado, de legado, de realização, de multiplicação e de transformação da sua vida, da vida do outro. Então, por isso que eu brinco, não gosto dessa frase aqui, eu pago os meus boletos, porque a gente se limita. A gente resume a nossa vida de trabalho a isso. E, às vezes, torna uma pessoa infeliz. Verdade. E fugindo um pouquinho do tema finanças, que ele é longo, vamos para outro tema que é o nosso aí, liderança. E aí, aquela perguntinha? Mudou alguma coisa para as mulheres de hoje? Eu acredito que ainda não. Mas muitas coisas sim, mas ainda tem coisas a mudar. Mas tem uma frase que você falou para mim que eu nunca mais esqueci. Que a primeira pessoa que a gente precisa aprender a liderar somos nós mesmas. Isso. E às vezes no momento de aflição, e você sabe uma coisa que eu tenho conversado muito com você sobre a questão do tempo. Eu nunca tenho tempo, não me sobra tempo. Eu não fiz isso porque não tenho tempo. A gestão do tempo. A gestão do tempo. E aí eu tenho conversado muito isso com você. E eu aprendi isso, que se a primeira pessoa que eu tenho que liderar sou eu mesma, eu tenho que manter a calma, eu tenho que organizar os meus horários e eu tenho que parar de correr atrás do tempo. Ele precisa chegar e eu preciso usufruir desse tempo. Então, eu acho que para hoje em dia, a gente ainda tem muita coisa a mudar, Mônica, mas a gente já evoluiu bastante. E esse lugar de liderança, você acha que para as mulheres, ele está mais leve? Ele é um lugar mais acessível? Tanto nas corporações, no mercado de trabalho de modo geral? Não, ao meu ver, nada mudou para a mulher. O que mudou para a mulher foi a atitude da mulher em relação às situações que ela passa.
Não é mais leve, vou falar por mim, vou falar para as mulheres que eu acompanho, não é mais leve ser mulher num ambiente corporativo, onde você é muito cobrada. Agora, uma coisa para eu te falar que eu passei e passo, e acredito que muitas mulheres, às vezes a gente acredita que a gente é mais cobrado por homens, a gente é muito cobrado pelas outras mulheres. É o tempo todo. É o tempo todo. Por que ela está ali? Como que ela está ali e eu não estou? Sabe? E aí, se você não liderar a você mesmo, que é a primeira, você tem que ter o seu autoconhecimento, que é um dos nossos pilares que a gente trabalha, a mulher é louca. Porque a mulher, quando ela está cansada, ela está exausta, ela é louca. Ela é tida quando louca. Né? E é uma coisa que eu aprendi ao meu longo da vida aí, as pessoas me colocaram como líder, porque é uma coisa que eu falo, né? Líder, eu nunca cheguei e falei assim, ai, gente, eu sou líder, tá? Eu mando aqui, não. Você é colocado naquele local, você chega àquele local mostrando sua atitude, né? E vou até abrir um parênteses aqui, contando uma história que aconteceu. Eu trabalhava num ambiente corporativo, e num dia ela teve um almoço e eu cheguei só para participar do almoço. Só que eu vi que aquilo não estava bem organizado. E aquilo começou a me incomodar. E até que um momento eu perguntei, quem está organizando aquilo? Não tem. Eu falei, a líder. A líder, porque é isso, a líder ninguém te pede. Eu falei, posso ajudar? Tá. Quando vê, eu coloquei todo mundo para almoçar, saiu o almoço, mas eu fiz aquilo no instinto, não foi um pedido. Sim. E com aquilo eu ganhei uma... como que fala? Eu passei para um cargo acima, né? Faltou a palavra. Porque o diretor, na época, perguntou, mas quem que organizou? Como que está organizado? Ah, foi a Moniquinha. Moniquinha. Passou um tempo, passou o almoço, passaram... E eu fui convidada a ser coordenadora do ambiente lá da empresa na época. Então, acontece. É a atitude que você toma. O líder é a atitude que você está aí, e a mulher é a mesma coisa. Hoje eu falo muito que é uma linha muito tênue que a gente fala, porque muito se fala o feminismo, porque a mulher é muito assediada, que a mulher... Bom, eu em muitos anos de trabalho, hoje olhando para trás, se eu te falar que em algum momento eu não me senti assediada, estou mentindo. Mas que todo momento eu fui assediada, estou mentindo também. Porque hoje está uma linha muito tênue entre ser paquerada, ser chavecada e ser assediada. Né? Os homens já ficam assim, será que eu não posso falar que a mulher é bonita? Eu não posso falar que a mulher é bonita? Então, mas é a minha postura. E eu trabalhei por muitos anos, a maioria dos anos que eu trabalhei no meio corporativo foi em ambiente masculino. Eu era a única na maioria das vezes. E uma vez, agora até lembrando aqui para te falar, eu trabalhava à noite. Noturno, eu era tradutora. Gente, eu já fui tradutora também. E aí, já fiz várias coisas, eu vou contando para vocês ao longo do tempo. E nessa época eu era tradutora, e eu tinha que passar a noite inteira traduzindo o que os engenheiros falavam para o time. E aquele ambiente masculino, 90%. Fui assediada? Não. Não me lembro de ter sido assediada. Tinha outras mulheres também? Não. Então, acredito que não mudou. O que mudou é a postura da mulher em relação, e a gente chegar falando assim, esse é o meu lugar. É aqui que eu quero estar. E aí é onde eu busco também que as feministas vão brigar comigo. Eu quero mesmo, eu quero ser polêmica. As feministas vão brigar comigo. Porque eu faço o que eu quero. Eu ando como eu quero, eu me visto como eu quero. Agora a gente tem aí uma consultora, né, de moda e estilo. E como você se apresenta, fala muito sobre você. Ou verdadeiramente, ou falsamente. Porque às vezes eu estou vestida de uma maneira, eu quero passar uma coisa, estou passando outra. Né? Mas tem muita coisa para a gente avaliar aí, né? O corpo fala. Isso. E é muita coisa. Mas nada mudou. O que mudou para mim é a nossa postura perante as situações. E a imagem, sim, ela comunica. Sim, né? fala Independente, muito. Ela vai falar muito. Hoje eu conversei com uma moça em que ela disse, e ela é dona de uma loja, né? Então ela tá super arrumada dentro da loja, mas ela disse que ontem ela não estava afim. Entendeu? Ontem ela não estava afim, botou um short, uma camiseta, um chinelo e foi buscar o filho. E aí, no meio do caminho, o marido falou assim, aproveita e coloca gás no carro. Para você colocar o gás no carro, você tem que descer do carro. Ela, como eu vou descer do carro desse jeito? Ela, por quê? O que bateu na cabeça dela? Gente, eu sou dona de uma loja. Eu vivo impecável dentro da minha loja.
Se passar alguém aqui me conhecer, me ver nesse estado, né, vestida desse jeito, vai quebrar, pode quebrar o meu trabalho, não vai mais acreditar em mim. E isso eu acho que é uma coisa interessante, mas ao mesmo tempo eu acho uma coisa cansativa. É uma autocobrança nosso o tempo todo, né? A gente não tem o nosso momento de lazer. É muito cansativo você ter que estar com uma determinada imagem o tempo inteiro. Então, eu acho que é muito mais legal quando você consegue construir, que foi o que você estava falando ali, você construir uma coisa conjunta, né? A tua personalidade, a tua capacidade. Né? E se hoje você me viu na rua e eu não estou bem vestida, não quer dizer que eu deixei de ser a profissional top que eu sou. Sim. É porque, de repente, eu estava correndo atrás de criança. Ué. Posso te contar uma coisa, né, que aconteceu essa semana? Eu nem te falei. Na segunda-feira, entre carnaval, queria ficar tranquila também, porque a gente está sempre arrumadinha, mas você quer... E do jeito que eu estava, eu marquei uma reunião de trabalho. Eu vou assim, hoje é meio carnaval, eu vou assim, uma sainha, um top. E quando eu cheguei para encontrar a pessoa, era uma mulher também, eu falei, olha, já cheguei me desculpando. Olha, você desculpa eu ter vindo assim, porque hoje é livre, a gente está fazendo reunião de trabalho, mas assim, aí ela ao mesmo tempo também já se justificando. Ai, que bom que você falou, porque eu também ia vir mais livre, mas aí eu estava com roupa de ginástica, eu falei, não sei como que ela vai vir, coloquei essa blusa por cima. Olha, o tempo todo a gente se cobrando. Pensando no que a outra está pensando. É o tempo todo a gente se cobrando. Entendeu? É sadio, às vezes, porque a gente quer se melhorar o tempo todo. Mas às vezes pesa, né? Cansa, né? Cansa. A gente tem que ter o pé no chão, tem que ser realista. A gente tem que ser real, gente. Sim. Sabe? Não dá pra você criar uma imagem, e isso a Raquel vai conversar muito com a gente, é criar um estereótipo e tentar manter. Não, tem que ser a gente. Sabe? Tem que ser a gente, e a gente tem que se arrumar porque a gente gosta, porque a gente se ama, que a gente se cuida e que realmente a gente sabe que comunica e precisa comunicar isso às outras pessoas, né? É a nossa postura, isso é fundamental, mas a gente precisa ter o alívio. E é esse alívio que a gente está falando desde o início, que às vezes é tão cultural. Você vê, vocês é que estavam pensando no que uma estava pensando a respeito da outra. Uma pensando na outra. Né? E isso realmente é um desgaste. E a gente precisa, de vez em quando, dar uma respirada, fazer um detox a respeito disso, né, Mônica? Sim. Por isso que, assim, só para concluir, a importância do autoconhecimento. Você saber, eu ia falar disso. Você saber quem você é. É isso que importa. Você vê que o tempo todo a gente está falando dos nossos pilares. Eu ia falar disso, você vê. A gente falou aí do pilar do autoconhecimento. A gente falou da consultoria de moda e estilo, né? Do empreendedorismo. O tempo todo a gente está falando dos nossos pilares aqui. E da liderança, que a gente fala que começa por nós mesmos para a gente poder liderar o mundo. Se eu não conseguir me liderar minhas emoções, eu não vou conseguir liderar nada. Eu não saio de casa. Muitas vezes acontece, a gente explode na rua, explode com o primeiro que vê, quando não explode em casa, com marido, filhos, quem está próximo. Agora, falando em liderança. Cíntia, você já teve líder ou chefe? Tive líderes e tive chefes. Quem foi melhor para você, o chefe ou o líder? O líder. Depois eu vou falar a diferença do chefe e do líder. O líder, com certeza. Eu vou até falar o nome dela, posso? Isso eu ia te perguntar uma outra pergunta. Se esse líder foi homem ou mulher? Foi uma mulher, no meu caso foi uma mulher. E o que você pode falar pra gente dessa líder? Olha, o nome dela é Raquel. Uma pessoa maravilhosa. E a gente trabalhava juntas, né, na escola. E ela conseguia, de forma muito respeitosa, empática, sem forçar ninguém. Ela conseguia fazer com que todo aquele corpo de professores ali, gostando ou não gostando, né, achando que aquilo ali de repente não era legal, mas ela conseguia conduzir aquele corpo de professores ali, né, aquele grupo de professores e professoras, sem precisar levantar o dedo e falar, eu que mando aqui, eu que sou a líder aqui, eu que sou a chefe, eu que sou a diretora, eu que sou a coordenadora, eu faço, aconteça. Porque eu acho que para isso você não precisa impor. Quando você você não precisa lembrar outra pessoa que você é. Você é e pronto. E ela tem muito essa característica, ela é muito querida. Só que aí, Mônica, eu também percebo que às vezes essa pessoa carrega um peso, né? Sempre, né? Ela carrega esse peso e que as pessoas, às vezes, falta maturidade nas outras pessoas também, para entender que tudo também tem um limite. Até porque, agora falando nesse tema, liderança, né? Líder e chefe. Primeiro, chefe é aquele que manda,
aquele que tem que impor. Faz desse jeito. Que acha faz que aqui. Era assim, resolve, né? E a gente vai trabalhar com medo. E o líder, até posso contar uma história, já que me colocaram como líder. O líder é aquele que encanta. É aquele que você quer seguir o exemplo dele. Você quer estar com ele. Uma dessas minhas lideranças, das últimas, eu liderava um time grande dentro de um hospital. Já trabalhei em hospital também, gente. Nem centro cirúrgico. E aí eu brincava com o pessoal, e eles falam até comigo até hoje, tá? O pessoal que eu trabalhei. Ah, Moniquinha, não sei o que. Eu falei, gente, mas ninguém gosta de ficar perto de chefe. Eu falava chefe. Ninguém gosta de ficar de chefe, não. Ai, me larga. Ah, não, Moniquinha, a gente quer que... Eles me queriam o tempo todo. Mas eu não me impunha. Eu falava, eu chamava o time para mim. Eu tive que abrir um hospital em 15 dias. E eu falei, eu quero o melhor de cada um. É um time. O que você tem para o time? Você é esse o time? Você... Então, eu não sei o que é o seu melhor, mas você vai me dar o seu melhor. Mas saiba que eu estou aqui por trás. E que você precisar de mim, eu estou aqui. E por muitas vezes, até te contando de lá, tinha o time da hotelaria, que era o da limpeza. E aconteceu alguma coisa lá, que um cano, como a gente está começando obra nova, né? Estourou, eu fui lá, gente, me dá o rodo. Moniquinha, você tá pegando a chefe? É como se isso fosse um problema, né? Um problema. A chefe ali, né? Porque a pessoa coloca chefe. A gente tá falando líder aqui, mas a mulher coloca minha chefe e tal. Não, eu tô aqui com você. Até porque se eu não sei fazer, claro que a gente não sabe a fundo, mas se eu não sei o básico fazer o que você sabe, eu também provavelmente não vou conseguir te liderar. Não, deixa eu fazer uma pergunta, mas você teve alguém como referência? Sim. De liderança? Sim. Foi homem ou mulher? Vou te falar que os meus 2 grandes líderes são homens. Sim. O primeiro é meu pai. Assim, eu cresci vendo meu pai fazendo assim, e até brinco com ele até hoje, falo, seu Zé, tem muita coisa que eu gostava, não gostava. Mas acredito que o grande líder da maioria de nós está em casa. É quem a gente pega como referência. E o meu segundo grande líder foi Kawan-san, que eu tenho um orgulho de falar. Foi numa empresa japonesa que eu trabalhei. E ele me mostrou muito coisas que eu tinha que aprender. E vou falar dele. E eu tive uma chefe. Porque chefe também te ensina. Se você sabe aproveitar as oportunidades, com falhas, com erros, você aprende. E eu tinha essa chefe. E aí, antes de eu falar dela, eu vou te perguntar, que você falou dessa líder. E aí depois você me perguntar. Quais os exemplos que essa sua líder, a Raquel, te passou? O que ela trouxe para você como líder? Ela fazia as coisas de uma forma que nos mantinha tranquilos. Sabe? Apesar do nervosismo, do estresse, da pressão, ela mantinha a gente em tranquilidade, um ambiente de tranquilidade. Ela sempre procurou esse ambiente de tranquilidade. Uma outra característica dela era o respeito ao ser humano. Isso me fazia... Quem fosse, estivesse dando problema ou não, ela resolvia esse problema sempre muito respeitosamente. Excelente. E isso quebrava o outro, empatia, sabe? Né? O outro que vinha armado já não tinha mais como. Né? A palavra branda abafa o furor, né? Ela encorajava a gente, né? Ela deixava, a gente estava com um grande desafio, resolver um grande problema, e ela estava sempre mostrando que era possível, que nós éramos capacitados para fazer aquilo. Mas eu também já tive chefe, eu já tive gente que eu cheguei com atestado médico, lembrei esses dias agora essa história, do meu filho, porque os meus filhos tiveram muita bronquite, e assim, gente, era terrível. A cada 15 dias ou menos eu estava na emergência com os meus filhos por conta de bronquite, de asma. E aí uma véspera de carnaval, era de a quinta para sexta, o último dia de aula antes de carnaval, onde eu passei a madrugada? No hospital. No hospital. Cheguei com atestado do meu filho para mostrar que eu teria que voltar. Ela pegou o papel, dobrou e falou assim, vou só fingir, tá? Que você não está aproveitando para emendar o carnaval. Como você disse, né, Cíntia, com cara muito fofa, naquele momento eu não tive reação, porque eu jamais esperaria ouvir isso de outra mãe. Entendeu? Fosse ela que fosse, eu estava com atestada ali, eu expliquei, eu passei a madrugada com uma criança no oxigênio. Naquele momento ela era a sua chefe. E aí naquele momento não teve empatia. E aquilo fica de exemplo, aquilo foi muito forte.
E por outro lado também, ano passado eu participei de um evento e eu vi a moça lá, né, fazendo a limpeza no banheiro e ela tão assim atribulada. Eu falei, peraí, deixa eu te ajudar. E ela, pelo amor de Deus, não, mas isso também é muito natural, meu. Eu não tenho esse problema de ter que, igual você falou, pegar uma vassoura, amarrar um lixo. Isso pra mim é... Cara, o que isso faz de mim, maior ou menor, né? Faz parte. Isso faz parte pra quê? Pra que todo mundo se saia bem. Não, trabalho em equipe, todo mundo tem que sair bem. Encher bola de aniversário, a gente não faz isso? Sim. A gente não faz em qualquer momento. Então, eu acho que isso faz com que as pessoas percebam que é o colocando a mão na massa. É o fazer junto. Fazer junto. Que faz com que uma equipe ela seja vencedora. E não importa se é uma equipe de trabalho, se é a sua família, se é o grupo de amigos, se é um problema financeiro, é junto que a gente resolve. É no respeito, é no diálogo. E isso eu falo muito com as famílias endividadas, por exemplo. Não buscar culpados. Não é a hora de buscar culpados, é a hora de unir forças. Aconteceu. Vamos juntos sair disso? É isso. É cuidar de si e cuidar dos que estão à sua volta. É assim que se... Sabia que é assim que a gente começa um processo para sair do endividamento? Não é procurando banco? É cuidando de si, dos próximos? Dos próximos, porque são os próximos que estão ali com você para te ajudar, né? Com certeza. Mas, Mônica, fala para mim um pouquinho. Esse teu líder aí, que você disse que ele é japonês, né? Sim. E aí já traz muita coisa pra gente. Já. Né? O que você aprendeu com ele? Assim? O que ele trouxe pra você? Polêmica, já vou falar. Ótimo como líder. Mas eu até brinquei, porque eu trabalhava com muitos japoneses. Gente, me perdoem. Aí a colônia japonesa se assistir. Mas eu só falei assim, eu não casaria com um japonês. Por quê? A maneira como ele lida com o casamento e com o relacionamento dele é bem diferente culturalmente do nosso Brasil. Só por isso, tá, gente? Mas como líder, ele me mostrou muita coisa que eu vi que eu já até tinha, mas que eu aprimorei com ele. E a primeira das coisas é falar a verdade. Fale a verdade, por mais que doa. Até porque você esconde tanta verdade, uma hora ela vai aparecer. E ele nos ensinou a falar a verdade com comprometimento. Como? Ele falava assim, se eu te pedir algo, Cíntia, faça para mim um texto, me entregue amanhã às 11 horas. Não deixa para amanhã às 11 horas, Cíntia, você falar para mim que você não fez o texto. Se você não sabe fazer o texto, você me diz que eu vou buscar meios de pessoas para te ajudar, ou caminhos para te ajudar. Ou se você teve dificuldade ao longo, me avise um pouco antes. Então, ele ensinou para a gente falar a verdade e ter comprometimento. Então, ele sempre nos dava esse suporte. E a gente se sentia amparado por ele, sabe? Ele nos ensinou a estudar e aprender a cada vez mais. E a entender que ele era líder, mas que você também podia chegar a líder. Eu vou contar 2 pequenas histórias dele rápido, que ele fez para mim, por isso que eu o admiro tanto. Um determinado momento lá, eu precisei sair, eu precisava viajar, era numa sexta. E o evento ia acontecer na segunda. Iam chegar pessoas do Japão importantes e eu precisava entregar. Eu entregando para ele, que era meu líder, mostrar. Mas eu precisava ir. Ele falou, você pode ir, mas você compromete para mim que você vai entregar? Eu falei, eu volto domingo. Domingo eu venho para cá, faço, vai estar tudo entregue. E aí eu fui, fiz uma volta ao mundo, nem contei. Essa é uma outra história. Voltei. Quando eu voltei no domingo para a empresa para fazer, porque eu sou comprometida. Isso eu sou, gente, é uma coisa minha. Eu lembro que era umas 4 horas da tarde, eu cheguei. Quando eu cheguei na empresa, quem estava lá? A empresa aquela gigante, sabe? No domingo? No domingo. Ele chegou no domingo junto com você ou você Ele já estava lá. Ele já estava lá. E aí eu não esperava, porque eu falei para ele sabia, pedi autorização à empresa, porque eu iria lá para ocupar meu espaço para fazer o trabalho. Ele estava sentadinho lá, tipo, vamos ver se ela vem. E aí eu cheguei e ele estava com 2 lanchinhos, um para mim e um para ele. Você chegou. Cheguei, tudo bem. Eu falei com o senhor que eu vim. Tudo bem. Então tá bom. Não, é porque eu vim aqui. Não, porque eu vim aqui. Porque eles são assim, tá, gente? Eles são muito... Certinho, eles chegavam do Japão. Mais de 24 horas de voo, eles não iam pro hotel descansar. Eles iam para lá, eles trabalhavam o dia inteiro. Mas aí, eu cheguei e fiz meu trabalho. Ele ficou observando. Aí chegou um determinado horário, eu não tinha terminado. Ele falou, mas você vai ficar aí, eu vou ter que ir embora.
Falei, não, vou ficar, não vou embora enquanto não terminar. E assim, eu fiquei até terminar o trabalho, voltei acabada, gente. Eu saí da empresa umas 2, 3 horas da manhã, eu voltei 6, porque eu sabia que eu tinha que entregar. Entreguei no outro dia, resumindo a história, foi ótimo. Aí chegou a hora deles chegarem, que aí eu não vou, né? Eu não era líder no momento. Ele foi lá para ver o trabalho que eu tinha feito, era um mural e tal. E eu assim, quietinha, ai meu Deus, tomara que isso dê certo. Quando ele voltou, não foi ele. O líder acima dele me chamou para me parabenizar, porque eles nunca tinham visto um trabalho como aquele, eu já ganhei. E aí ele me chamou depois e falou... na época ele me chamava de Renata San. Renata San, foi excelente seu trabalho. Isso. Pode descansar. Isso eram as 2 horas da tarde. Gente, eu estava morta, doida para descansar mesmo. Aí, porque eu tinha virado, né? Aí eu, não, pode ir, amanhã você volta. A partir dali, ele falou assim, eu posso confiar nela. Passaram-se um tempo, a outra história rapidinho. Eu saí da empresa. E aí eu saí da empresa porque eu queria crescer, eu via que a empresa já não tinha espaço para mim ali. Nesse momento, eu ia assumir um cargo de liderança, que era uma empresa da família. Então, eu me tornaria líder, né? Ele gravou isso. E ele é uma pessoa muito sisuda, assim. A gente tinha que chegar na hora, sair na hora. Aquelas coisas, assim, todo mundo, o time fazia. O que ele fez por mim que me fez ficar apaixonada por ele, assim. Eu saí da empresa, agradeci por ter estado ali, saí, fui assumir esse meu cargo lá, à frente dessa empresa. E um dia ele falou que era um restaurante, ele falou, eu vou aí. Ele foi com todo o time, ele tirou todo o time, levou o time, foi lá, almoçou com a gente, tirou foto, eu tenho foto disso alguma hora, eu vou mostrar para vocês. E ele chegou perto de mim e falou assim, hoje você é tão líder como eu. Gente... E você falou uma coisa importante, você sabe que o compromisso, ele é uma das coisas mais importantes para a construção da riqueza? De tudo. Porque até quem cita isso, que eu estou lembrando agora, é o autor do livro Os Segredos da Mente Milionária. Ele fala da importância do compromisso. E aí, o que é riqueza para cada um de nós? Para que a gente chegue a esse ponto de riqueza, a gente tem que se comprometer. E comprometer também não seria disciplina? Porque você fala desse autor e eu falo do meu, que é disciplina, de Chico Xavier. Sim, a gente tem que ter uma disciplina com a gente, que a gente não começa errando com a gente. E aí eu lembro de uma grande lição que eu recebi do Bernardinho, do vôlei. Eu adoro ele. Eu fui a uma palestra em 2018 e ele falou assim, o atleta de alta performance, nem sempre ele está disposto a treinar, ele não está treinando porque quer, mas ele treina por causa da disciplina. Então, não é todo dia que você vai estar afim. Não é todo dia. Mas você não tem um sonho, você não tem um objetivo. Então, se não faltou a motivação, disciplina. Disciplina. Constância. Tem que estudar sempre, tem que se autoavaliar sempre, tem que aprimorar sempre. E principalmente quando a gente não está tendo resultado. E as pessoas param no meio do caminho. É porque as pessoas dão mais valor ao resultado, quando, na verdade, o mais importante é o progresso. É o processo que você tem ao longo da caminhada. É ele que te prepara para o próximo degrau, não o resultado. Quando você chega no resultado, você fala, e agora? O que aconteceu? Vou fazer o quê? E muitos nem percebem. Tem você que falou subir um negócio... o próximo degrau e já estou preparada para o próximo. Curtir o processo. Exato. Eu vou falar uma coisa que eu vi... Não é fácil, tá? Não. Curtir, não sei se é a melhor palavra, né? Porque não é fácil, não. Mas vou te falar até de um amigo meu, que ele tá fazendo um processo de emagrecimento. Aí outro dia eu falei assim, amigo, e aí, como é que você tá? Emagreceu? Não sei o quê. Aí ele falou assim... Amiga, eu não quero nem saber agora, não. E ele tinha uma resistência muito grande de emagrecer, sabe? Assim, tudo que você falava, não dava. Aquela desculpa que a gente dá. Porque a gente quer emagrecer hoje, começa a dieta amanhã, depois de um mês a gente já tá magro. Ele falou assim, amiga, sabe o que eu tô fazendo? Eu tô curtindo o processo. Eu tô achando bonito. Hoje um pouquinho, só que eu tô cheio de dor. Quero comer as coisas, não vou, mas eu tô curtindo o processo. Então, o que falta, talvez, né, a gente trabalhar a gente e curtir o processo. Como nós começamos lá atrás com o UFC, com o nosso processo de acreditar na gente, de acreditar nas nossas histórias, que as nossas histórias vão impactar outras mulheres. É fácil, Cíntia? Não. É tão difícil, gente. Tem dia que a gente fala, meu Deus, como que a gente vai fazer? Mas é um difícil
Eu não gosto de usar a palavra difícil, eu gosto de usar a palavra desafiador. É porque é gostoso. Porque, gente, fala-se tanto em propósito ultimamente, né? Sim. Mas é isso sim, o propósito, ele ajuda a gente a olhar além do que nós estamos vivendo agora. Então, é desafiador, mas você faz... Né? Anteontem a gente estava falando sobre a nossa próxima lançamento da nossa ferramenta. Sim, que nós vamos já falar daqui a pouquinho. Horas nós ficamos em cima daquilo. Sim. Foi exaustivo, mas foi bom. Foi bom. Foi fácil. Vai ter coisas a aprimorar e tal. Mas foi exaustivo. Mas foi bom. No dia seguinte eu acordei exausta, né? A gente estava exausta, com os olhos inchados de manhã na reunião. Porque a gente mas faz reuniões, não estava triste. Várias reuniões. Gente, totalmente diferente de outros momentos meus de trabalho, que quando eu ouvia a música do Fantástico, ai, que tristeza que me dava. Nossa, você teve essa fase? Uma fase da minha eu fui bancária. Aí cada fase minha eu fui uma coisa. E quando tocava o Fantástico no domingo, era que o domingo tava acabando. Eu tinha pavor de ir pro banco na segunda. Eu falo verdade. Hoje eu nem entro em banco, gente. Vocês me verem entrando é porque... Eu gente, também não vou. Mas assim, o Fantástico, olha que legal. O Fantástico pra mim era triste. A sexta-feira era alegre. Será que esse é o problema de CLT? Quem trabalha chato pra ter acho conta? O que é isso? Ou CLT, ou dono da própria empresa, é não encontrar o sentido. Do que tá fazendo, não é? Muita gente faz por fazer, né? Só para isso, a gente precisa... Acho que a alegria, a felicidade, isso é para ser vivido, sabe? Isso. E, Cíntia, a gente tá indo pros momentos finais aqui. Tá acabando. Vou só colocar mais um pontozinho aqui e a gente vai falar um pouquinho dos nossos próximos trabalhos. Você é uma mulher casada, tem 2 filhos, tem marido. Eu sou uma mulher solteira. A gente enfrenta desafios, os mesmos, mas com formas diferentes, né? Quanta cobrança que você tem por ser mãe, os teus filhos ter suas horas, e eu quantas cobranças sabia que eu tenho por não ser mãe, por não ter marido. O que você me fala dessa... Olha, vou ser muito séria com você. Boa parte da sua cobrança é minha. É autocobrança, porque eu sou muito perfeccionista. Então, parte dessa cobrança vem de mim mesma. Segundo, ela é cultural. É como a gente está falando desde o início. A gente tem que ser a melhor mãe, né? A gente tem que ser a melhor esposa, dona de casa. E eu nasci com 2 braços atrapalhados. Eu não sou uma boa dona de casa, não sou uma boa cozinheira. A gente sobrevive. E o seu marido te ajuda? Porque muita mulher me fala assim. Olha... Porque a mulher já começa lá cedo, né? Tem um menino e uma menina em casa. Aí a menina tem os afazeres de casa, o menino pode jogar bola. Mônica, se eu falar pra você que meu marido me ajuda, ele vai ficar chateado. Ele veio de uma criação de mãe solo. Então, ele faz dentro de uma casa, ele faz muito melhor que a mãe dele. E eu lembro que a minha mãe chamou ele para conversar e falou assim: Hélio, a Cíntia é atrapalhada. Ela não sabe cozinhar, ela não sabe limpar a casa direito. Minha mãe me ensinou, mas eu não sei, eu sempre fui enrolada, eu derrubava tudo, eu quebrava tudo, eu quebro copo. Eu não tenho copo em casa praticamente, porque eu quebro, eu tenho que comprar, quebro. E ele falou: não, dona Deise, mas eu faço, eu sei fazer. Então, assim, no dia que... Isso vem muito da criação que a gente dá pro próprio filho. Sim. A minha sogra preparou ele para tudo na vida, né? Talvez, às vezes, de uma maneira um pouco mais densa ou não, né? Mas ela fez. Então, hoje, se eu preciso sair e os meus filhos têm que ir para a escola, eu vou em paz. Que o almoço ele vai dar conta, que a roupa que tiver que lavar, ele vai passar. Ele só não dá conta, agora não precisa mais, de pentear o cabelo da Vitória, coitado. Ele não também exige demais, né? Porque ela ia com o rabo aqui, um mais pra cima, outro Eu lembro que meu irmão passou por isso, porque ele tem uma menina também. Agora já? Ele, mano, a maior dificuldade é quando eu tenho que pentear o cabelo da Isabela, mas depois ele aprendeu. Mas aqui, pra gente terminar, você vê aí que a cobrança é nossa. Então, nós mulheres temos que nos policiar, começar a pensar diferente, até o jeito de criar esse filho, porque quando a gente fala muito de homem, a maioria dos homens foram criados por mulheres. Sim. E talvez nós, mulheres, em algum momento, talvez nós a gente... também precisamos quebrar esse paradigma. Sim, né? A gente que tem que mudar isso. Criar os nossos filhos, homens principalmente, como a gente quer que eles tratem as mulheres. Isso. Não é isso? Criar para a vida, criar para o trabalho, criar em casa. E a menina também.
Minha mãe sempre falou, Cíntia, você pode até poder pagar pessoas para cuidar da sua casa, mas é bom você saber como você gosta e tal. E falar isso pro menino também. E pra menina, falar que ela pode ser a profissional que ela quiser ser. Seja ela política, seja ela empreendedora, seja ela CLT, uma servidora pública, e fazer. E fazer. E na minha casa, pra você ver, um menino e uma menina. Eu troco pneu de carro, meu irmão não troca. Mas meu pai me jogou pro mundo. Falou, filha, você, quando eu tive meu primeiro carro com 18 anos, e aí meu pai falou, você vai sair, eu já sei como é que você é. Você vai sair sozinho, esse carro vai parar, carrinho velho. Então, eu tenho que te ensinar. Então, lá em casa foi essa troca. Então, assim, a gente terminando aqui para vocês verem que tem muita coisa legal, muito bate-papo. A gente poderia ficar aqui falando horas. Isso só eu e a Cíntia. Imagina se tá o grupo aqui, cada uma falando no seu ambiente, e mais coisas vão surgir. Gente, a gente vai finalizando aqui. E antes de finalizar, a gente vai falar para vocês só de alguns projetos que a gente tem. Sim. O primeiro deles, vou falar para vocês que sábado agora, dia 8 de março, Dia da Mulher, nós vamos fazer um evento na Academia Ramalhos, tá? Um evento para mulheres, aquele dia bem agradável, uma tarde agradável. Dia 22 de março. Estaremos em Campo Grande, aí um evento bem maior, né? Das 10 às 18 horas, bem pertinho do West Shopping, que é fácil acesso ali para todo mundo. E vai ser um evento bem mais completo, né? É um dia, aí você vai passar o dia com a gente. Porque a gente tem mais horas, né? Aqui vai ser completo também, mas lá a gente vai poder fazer mais coisas, né? Sim. Em abril tá chegando o nosso... E aí, o nosso primeiro FC Mais e-book. A gente tá chique, gente. Agora a gente já tá vindo com o e-book, já tá produzido, já tá sendo revisado, então a gente tá em momento de pré-lançamento, pro lançamento sair em abril. E a gente tem vários produtos FC Mais aí, né? Isso. Em maio vai ser o nosso primeiro FC Coffee. FC Mais Coffee. Mês do aniversário da querida aqui. Então a gente vai aproveitar. Então é um momento para você, mulher, estar com a gente, batendo vamos papo. Vamos convidar para nossa comunidade, né? Isso. Gratuita, comunidade FC+, gratuita. Tá no nosso WhatsApp, você pode fazer parte, tem sempre algum conteúdo ali. Tem o momento de você também divulgar o seu trabalho ali no WhatsApp, conhecer outras mulheres e ficar sempre atento aos nossos eventos, aos nossos lançamentos, tá? As nossas consultorias, tudo que tiver acontecendo na FC+, você vai ter acesso ali na comunidade. Isso, falando da comunidade, você pode nos chamar pelo direct. E a gente vai te dar o acesso a essa nossa comunidade, porque ela é fechada, sim, né? Fechada. A gente libera para você. E o que tem nessa comunidade? A gente troca ideias ali, a gente se une forças. Muito de cada uma de nós, das mulheres que estão ali, a gente passa para vocês orientações do dia a dia, pílulas de conhecimento, tudo de melhor que a gente pode passar. E entre agora, tá? Porque o momento vai ser a FC Mais Society App, né? Que a nossa comunidade vai... A gente tá cheio... Ó, gente, a gente tá cheio de projetos. É muito sonho que tá se tornando realidade, porque somos mulheres que fazem, né? Sim. E o nosso desejo é alcançar esse Brasilzão, mulherada desse país todo, e ser referência para elas, né? Ser referência. Que a gente quer dar a mão e ir todo mundo junto. Todo mundo junto. Então, quer dizer, se nós duas aqui começamos, acreditamos em nós e estamos seguindo, você também pode seguir. É só você acreditar em você. A primeira coisa é acreditar em você, senão você não sai nem da cama. E importante também é você criar uma rede de relacionamentos. Procure pessoas que façam a mesma coisa que você faz, para você aprender, para você ter conhecimento, saber onde tem novas vagas, inovações. E abre o coração para a inteligência artificial, gente, para as inovações tecnológicas. Vai aprender, nada de medo. Vamos embora, vamos encarar, porque é coisa boa, assim como dinheiro, tá? Vamos falar para elas, dinheiro é coisa boa e a gente gosta, é necessário, viu? A gente gosta. A gente não é mercenária por isso não, mas a gente gosta, Isso faz aí, parte. Faz parte. Então, só para terminar, mais uma vez, venham conosco, a gente tem muitos eventos. Dia 8 de março, estaremos na Academia Ramalhos, no bairro Recreio, das 13 às 16 horas. Dia 22 de março, estaremos na Clínica Lilian Vargas, lá em Campo Grande, ao lado do West Shopping. Pertinho do West Shopping. O dia todo, a gente espera vocês lá. E, ó, tem muitas outras coisas acontecendo. Entre na nossa comunidade, siga o nosso Instagram. E é isso, né, Cíntia? Até o nosso podcast 2. Até o nosso próximo episódio. Um beijo. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Manda ideia, hein? Vem aqui, pede assunto, manda pergunta que a gente quer responder. E você da comunidade, em breve vai estar aqui com a gente, hein?
É isso aí. Coloquem lá pra gente se vocês gostaram, opiniões, fala do que a gente aqui ser polêmica para isso mesmo, para vocês jogarem assunto aí pra gente e compartilhem com outras pessoas. Obrigada, pessoal. Beijos. Obrigada, Cíntia. Beijo, amiga. Obrigada, hein? Mais um sonho. Mais um. Mais ser um de mais muitos. mulher aí. Valeu. Valeu. Tchau.